Salve galera, beleza? Tamo aí com a continuação do vídeo tomando a caneta. Agora vamos devolvendo a caneta. Continuação da minha história aí pra vocês. Espero que isso abençoe a sua vida, que esse testemunho seja para honra e glória do Senhor Jesus, beleza? Então vamos aí devolvendo a caneta. Fala galera, beleza? Então aqui o vídeo continuação do tomando a caneta, esse devolvendo a caneta, mas para você entender a história inteira aí, minha história, se você não assistiu o vídeo tomando a caneta, assista, né? Daí você vai conseguir compreender melhor a história e tudo mais. E então vamos devolvendo a caneta, né? O vídeo lá do tomando a caneta, eu termino na parte lá que eu fui para a Rua da Cidadania ali do Boa Vista, após uma briga com o educador da República lá, que fui com uma faca para cima dele e tudo. E como eu já tinha até ligado para a polícia já, a polícia me pegou ali. Eu fui para o 5º distrito, fiquei 1h30 preso lá, daí me soltaram. E a partir daquele momento eu estava morando na rua, porque é uma regra lá da instituição, que se você saiu de viatura, você não entra mais. Então, como eu fui de polícia lá, porque daí eu fui ainda com a viatura da polícia lá na instituição, para que eles peguem, para que eles ficaram sabendo que eu tinha posto a faca lá e tudo mais. Daí ficaram, aí os policiais ainda jogaram verde em mim, não sei o que, você fala onde que tá, daí não sei o que, nós nem te leva na delegacia, nós já te solta, pá, cheio de já sabe, aqueles papinhos pra trouxa cair. Eu fui bem trouxa, cair. Mas é isso aí. Daí fiquei 1h30 lá na delegacia, saí e comecei a morar na rua. Aí morando na rua, já tinha amizade com a rapaziada ali do bairro, porque tinha uma rapaziada que curtia as coisas de droga, bebida, porque eu já tava fazendo isso, né? E durante essa caminhada aí, esse começo já nessa caminhada na rua, aí conheci o crack, né? Tinha um amigo lá, o Madruga, ele tava fumando um crack, eu tava com ele, ali na rua, ali num canto, assim, mocadinho, ele foi dar uma bola na pedra de crack. Ele falou, neguinho, puxa, dá segunda aí. Eu falei, não, cara, nem quero, nem tô afim, né? Não, dá aí só pra você ver qual que é, cara. Aí eu falei, não, beleza, então. Peguei, dei um trago lá, não senti nada. Eu falei, nem dá nada isso aí, cara. Aí ele pegou, arrumou assim, com pedra mesmo, um pedacinho assim pra mim, e falou, não, agora dá uma bola então pra você ver qual que é. Aí deu um toque. Aí eu já quis mais. E nessa de eu querer mais, eu acabei me afundando no crack, né? Fiquei no crack, me afundei no crack. E daí tudo minhas correrias, praticamente, tudo que eu fazia era em torno dessa desgraça de crack, fazia só pra sustentar o vício. E então chegou uma altura do campeonato que eu já não tava mais querendo isso, né? Aí eu comecei a procurar internamentos, casas de recuperação, para se internar e tudo mais. E eu acabei até achando uma na comunidade Irmão ali, né? Fui com um amigo, fiquei um tempo lá. Aí saí de lá porque eu estava fumando lá dentro, fumando um cigarro só. Que na verdade, digamos assim, eu estava saco cheio, mas eu não queria parar com as minhas coisas, eu só queria ter um lugar para morar, né? Então acabou que daí eu me perdi nesse crack, nessa recaída aí com cigarro aí, e voltei pra rua e acabei recaindo, me perdendo no crack de novo, né? E foram vários internamentos, teve pessoas que eu conhecia, Cristiane Catholic, me ajudou, foi me visitar várias vezes. Pastor Adriano foi várias vezes me visitar. E uma vez, na comunidade do Irmão, lá o pastor Adriano foi até levar na época ele não era pastor, era só um amigo, ele foi levar, né, uns negócios pra mim, um cobertor. Eu lembro que daí os caras, porque ele tava com uma mochila com os cobertores, assim, os caras acharam que ele ia se internar. E falaram assim pra ele, cara, seja bem-vindo em nome de Jesus e tudo mais. Ele ficou olhando pros caras sem saber o que falar.
Ele falou, não, cara, só vim trazer um negócio pra um amigo e daí mandou pedir pra me chamar e tudo mais. Os caras acharam que ele ia se internar lá, porque ele chegou cheio de coisa rara, cobertor, coisa pra mim lá, blusa, roupa aí. É, mano. Então, aí, tipo, várias vezes eu me internei, recaí. Aí, é, tentei me levantar várias vezes e não consegui, né? E aí foi quando eu devolvi a caneta para Jesus, que foi ainda na comunidade do irmão lá. Eu, depois de várias recaídas, acho que foi a última internamento lá, eu já tive, só lá eu fiquei mais 7 vezes, eu não falo isso com orgulho, mas foi lá, foi 7 vezes. Eu lembro que até uma vez no escritório, a pessoa que foi preencher minha ficha lá falou assim: olha, mas não toma vergonha na cara, não sei o que. Tinha um amigo lá que já tinha se internado 10 vezes lá, os caras não falavam nada. Eu que era 7, mas os caras já quis mijar, né? Aí o cara, não, mas não tá, não vai criar vergonha na cara, não. Sei o que. Eu falei, não, cara, só fiquei quieto, né? Beleza, tudo mais. Fiz a ficha lá, preenchi uma ficha, meu nome e tudo. Aí eu fiquei lá e tudo. Só que um dia, num culto, assim, eu num culto lá, foi quando eu devolvi a caneta assim pra Jesus, assim, que, que eu falei, eu tocava aquele, na época tava bem alto aquele louvor, assim, acho que é do Toque no Altar. Olha pra mim, Senhor. Ele tava cantando esse louvor lá, eu comecei a orar, falando com Deus, até usando essa música, assim, né? Tipo, olha pra mim, Senhor. Ó, a vida que eu levo, ó, a vida que eu tô levando, o que que eu faço. Eu não pedi para vir para esse mundo e tudo mais. Eu comecei a questionar Deus acerca até da meu pai, da minha mãe, porque foram foram coisas assim que eu não pedi para acontecer, sabe? Não esperava acontecer. E eu era uma criança, então para mim era difícil às vezes entender as coisas. Aí comecei a questionar Deus e Deus respondeu para mim. Deus respondeu assim, tipo, na hora. Parecia que ele estava do meu lado conversando comigo, assim, sabe? Foi massa pra caramba isso aqui. Deus me falou o porquê de tudo aquilo. Falou que, devido até minha rebeldia, porque eu sou meio cabeça dura e tudo mais, se fosse hoje em dia eu não aceitaria ele se alguém viesse me falar dele, já por eu ter convicções, né? Eu crescer com convicções assim, como eu cresci aprendendo dele, sobre ele e tudo mais. Então eu tenho essa convicção de que ele é Deus, de que ele é o Senhor. E se eu aprendesse sobre outros, eu não ia aceitar que ele era Senhor, eu ia aceitar que o que eu acreditava era Senhor, porque eu sou bem cabeça dura com esse negócio assim. Então Deus já me conhecendo, já que a Bíblia mesmo diz que ele me conhece antes de me formar no ventre da minha mãe, ele já me conhecia e ele já sabia de tudo isso. Então, para que um dia eu não me perdesse e recusasse o seu amor, ele fez isso, sabe? Quanto a meus irmãos, eu não sei, mas para mim, Deus falou para mim isso, sabe? E foi algo maravilhoso, né, naquele momento, assim. E eu lembro até que andando lá na comunidade da Irmão, eu falava com Deus que eu queria fazer tudo para Ele e tudo mais. Estava procurando levar as coisas bem a sério, né, diante de Deus. Hein? Eu lembro até que uma vez eu tava, eu era da equipe da cozinha lá e daí, tipo, a equipe da cozinha tinha um quarto separado da galera, assim, né? Até porque tinha que acordar mais cedo e tudo mais, para não acordar os outros, então tinha o nosso quarto mesmo. Daí eu era da equipe da cozinha lá, e não sei o que o cara achou de problema lá no meu quarto, o líder, né, lá. Foi lá nas minhas coisas dele, viu lá um negócio lá, e ele veio me chamar a atenção. Eu fui bater boca com ele, assim, mas foi na hora, assim, tipo, uma voz do meu lado, assim, é desse jeito que você quer me servir? Eu só abaixei a cabeça, assim, fui, sabe? Fui arrumar lá o que tinham falado e tudo mais. E, e eu acredito que daí em diante, assim,
eu devolvi a caneta e dei liberdade para Deus agir na minha vida, sabe? Porque daí em diante teve umas recaídas, tive lutas também, mas eu sinto assim que foi algo mais, eu consegui ser mais forte, né? Deus me dava forças, né? Nas situações, nas dificuldades e tudo mais. E, tipo, se eu recaí muitas vezes foi por decisão minha mesmo, sabe? Porque muitas vezes dava para aguentar. Se eu for falar que não, tô mentindo, sabe? Mas a Bíblia também diz que uma coisa leva a outra, né? Um abismo leva a outro. E na época, eu lembro que eu parava com as drogas, mas por várias vezes eu quis ficar bebendo um vinho, sabe? Um negocinho fraco, mas eu queria estar bebendo. E era de vez em quando. Aí esse de vez em quando começou a se tornar todo dia, virar rotina. Aí a hora que eu vi, eu tava na merda de novo, tava na rua, tava mendigando e vivendo ali esmolas. Então, aí em 2000 e, acho que foi 2011, 2012, eu conheci uma garota, né? Depois de tantos recaídos e tudo mais, eu tava firme na igreja, conheci uma mulher ali, a gente começou a namorar e eu tinha eu tinha acabado de ser até mandado embora, né, da empresa e tudo mais. Mas a gente tava namorando, eu conheci ela na igreja que até hoje a gente frequenta, né, a gente é membro, ela é obreira lá. E conheci ela lá, daí a gente começou a namorar. E, e durante o namoro, eu comecei a pisar na bola, comecei a usar droga de novo. Comprei uns negócios com o cartão dela, acabei não conseguindo pagar porque daí tava tudo indo para as drogas. E daí para ajudar a mãe dela tava com uns problemas médicos lá que precisava resolver, e daí só ela ia ver tudo isso. E bem no fim acabou que dela resolveu por terminar comigo, né? Daí tudo bem, terminou. Aí eu já tava caído, meio recaído mesmo. Aí larguei mão de vez e fui pra rua de novo, fiquei morando na rua mais um tempo. Até que eu fui numa lanchonete lá de um pastor. Eu sabia que ele era pastor tudo, porque ele sempre dava não por causa disso que eu sabia que ele era pastor, né? Mas eu sempre ia lá porque ele dava pro pessoal de rua uma coxinha, um salgado, um café. Sempre dava um lanche ali, né? Ele tinha uma lanchonete, ele sempre dava. Eu fui lá, aí ele ofereceu ajuda no projeto lá, Casa de Recuperação, projeto -1. Eu aceitei, né? Na hora eu não aceitei, mas depois eu falei, não, depois qualquer dia eu apareço lá então. E fui lá pedir ajuda. E, e eles me acolheram lá, fiquei uns 7, 8 meses, já quis sair. Depois de uns 7, 8 meses quis sair, porque eu queria trabalhar, aquela ansiedade, aquele negócio do já tô bom, tá, sabe? E, e daí apareceu uma oportunidade de emprego lá com o irmão da igreja. Ele trabalhava com reformas, tipo marido de aluguel, assim, só que ele pegava o serviço e passava pra gente fazer. Aí nós fazíamos esse servicinho lá, e o primeiro dinheiro que eu peguei eu já. Droga. Não, cigarro. Primeiro foi cigarro. Aí do cigarro já. Primeiro que eu vejo já tava lateando. Em uma semana eu já tava usando droga e loqueando. Aí recaí, aí comecei a ficar com vergonha disso e acabei nem indo pra igreja mais lá, pra casa de recuperação, porque mesmo tendo saído da casa de recuperação onde eu tava trabalhando, de vez em quando eu ia nos cultos lá e tudo mais. Aí acabou que eu nem tava indo mais. Aí fiquei uns 2 anos recaído na rua. Só que nesse tempo que eu fiquei lá na casa de recuperação, esse primeiro internamento que eu fiquei no projeto -1, tinha um pastor lá também, que era da direção lá, junto com o pastor Edson, né? Eram os presidentes, os dois eram os presidentes lá do projeto. E o pastor Jackson, lembro que a gente foi no encontro com Deus, né? Aí a gente voltou do encontro com Deus, assim, ele veio, me abraçou, a gente nunca tinha se conhecido na vida, eu conheci ele através do pastor Edson. Aí ele veio, me abraçou,
Né, me deu um abraço massa mesmo assim. E falou assim, eu quero fazer parte da tua história. Eu vou fazer parte da tua história. Ele falou assim, né? E a gente chorou pra caramba, a gente tinha voltado no encontro com Deus, a gente tudo sensível e a gente chorou ali, porque a gente chegou até, tinha até uma surpresa pra nós, os caras fizeram lá, orra, tinha um banquete, nossa, coisa top. Coisa top, não que não tinha, né, cara? De vez em quando fazia uns negócios, mas aquele lá foi exclusivo pra nós ali que estavam no encontro com Deus, né? Aí a gente chegou, essa surpresa, essa festa, essa comemoração. E, e deu sair da casa, né? Como eu falei, que eu recaí e tudo. Aí um dia eu tô bem louco, foi uns 4, 5 noites que eu não dormia, muito louco, de pedra, de crack. Aí eu tô indo lá na favelinha buscar mais uma droga lá pra me usar. Encontrei o pastor Jackson. Ele trabalha com banho escolar, né? Aí ele tava na frente de um colégio lá, do Maria Montessori. Aí eu passei, assim, vi ele, daí já fomos conversar já. Aí da conversa ele falou, não, tal, lá por 1h30, 2 horas, se não me engano, mais ou menos esse horário, né? Ele falou, esteja lá no projeto lá pra gente conversar. Eu falei, não, beleza, então eu já voltei ali mesmo, né? Voltei por ali, nem fui mais na favela, voltei, porque se eu fosse usar droga eu já não ia voltar mais mesmo, que daí eu ia querer buscar, pra só na correria da droga. Então, não tava sob efeito de droga, né, ainda. Bom, ainda tava, pra ficar 3 dias, tudo esse dia acordado eu tava, mas não tava assim na fissura, na estiga ali, que nem pá, que você acaba de dar um trago. Então eu tava conseguindo me controlar ainda nesse momento. Aí eu voltei, eu falei, vou esperar aqui, né, o restaurante aqui, eu pego sempre a comida aqui, vou esperar aqui. Aí eu pego uma marmita que eles davam, né, de graça ali, e vou lá pro projeto. Aí fui esperar a marmita ali, dormi do lado do restaurante lá, dormi, acordei, era 4 e pouco da tarde, quase 5 da tarde. Saí correndo. Fui lá, pastor, eu cheguei lá no projeto, o pastor tava saindo, assim, ele falou, amanhã a gente conversa, fica aí. Posa ele, amanhã a gente conversa. Aí daí, não, beleza. Fiquei lá, tudo mais. Aí no outro dia veio ele, né, pastor Edson, pastor Jackson, a gente foi no escritório, conversamos, me deram mais uma oportunidade e tudo mais. E daí nessa oportunidade eu deixei Deus agir mais ainda na minha vida, assim, sabe? Mais liberdade, tipo, vigília, eu tava em todas, que eu me lembro de todas. Aí tinha um processo de libertação, sabe? E eu, tudo espiado assim da casa iam passar, estavam passando, né? Era, se eu não me engano, era de 5 em 5, porque vinha 5 obreiros lá de uma igreja, obreiros que trabalhavam com libertação, do culto de libertação, que eles eram exclusivos do grupo de libertação da igreja lá, sabe? O trabalho deles. Então eles estavam lá, indo lá toda segunda-feira na casa do professor, eu me recusei, porque medo de manifestação. Não que eu tenha medo de isso, mas eu tinha medo de manifestar em mim essas coisas, eu ficava assim, pá. Aí primeiro segunda-feira eu não fui. Porra, aí pense, primeiro dia que eu já não fui, aí os caras ali fazendo ali conversando, né, cada um em um canto, assim, conversando com o pessoal com os pés da casa, né, o pessoal da libertação, os obreiros conversando com os internos ali da casa. Aí um que não tinha nada a ver, que tava passando na frente do escritório, manifestou. Nunca tinha acontecido isso. O cara saiu, o cara loqueou lá, manifestou, pensa, os caras pararam de conversar com a pesada lá pra ir expulsar do rapaz lá. Falei, nossa, mano, o bagulho é louco mesmo, tá pegando preço. Aí na outra semana eu fui participar, comecei a participar. Eu fiz a libertação, participei a carta, fiz a carta de renúncia de tudo, a oração de renúncia de tudo. E foi bem bacana, assim, que não manifestou nada, Deus trabalhou na minha vida, assim, de uma forma, assim, que foi tremendo, sabe? E eu acredito que isso ajudou muito, assim, na minha libertação, até para mim sair das drogas, sabe? Porque daí eu fiquei ainda 7 meses na casa de recuperação. O plano lá de ficar é 9 meses.
do internamento, né? É como se fosse uma gravidez, uma gestação, 9 meses você sair restaurado, renovado, transformado. E daí começou esse negócio do já tô bom de novo, né? Eu querendo ir trabalhar e tudo mais. Aí o pastor falou, e daí o pastor falou, Clever, tem uma vaga ali na frutaria ali que eles dão as frutas aqui. Eles estão precisando lá, quer lá conversar com o Paulo lá, eu já ligo lá pra ele, lá, você vai lá. Eu falei, não, beleza. Aí ele ligou, eu peguei e fui lá. Fui lá, conversei com ele, tudo mais. Daí eu trabalhei ali um primeiro mês, eu já saí da casa, né? Peguei meu pagamento, aluguei uma pensão ali no Boa Vista. Aluguei um quartinho, mas todos os cultos eu tava indo. Aí conheci uma garota, comecei a namorar, porque essa que hoje é minha esposa, que eu namorei lá em 2012, eu falei pra vocês, ela não me dava esperança nenhuma. Eu ligava pra ela direto, ela não me dava esperança, não, tipo, por mais que eu amasse ela, assim, eu tava meio que desacreditado, né? Eu comecei a namorar com ela. Eu lembro que o meu pastor hoje, né, meu pastor Vinícius, ele mandava umas mensagens pra mim falando, Cleverton, não casa com essa guria porque a Fernanda te ama e tudo mais. Ele sempre me mandava mensagem, né? E daí um dia eu e essa menina brigamos, eu decidi por ficar sem ninguém, né? E daí comecei a conversar de novo com a Fernanda. Até porque a gente tava indo na igreja e tudo mais, eu tava vindo na igreja aqui. A gente começou a namorar novamente e acabou que a gente acabou casando. No tempo de namoro a gente fez planos, a gente conquistou algumas coisas, financiamos um apartamento, compramos móveis e tudo isso foi bênção de Deus nas nossas vidas, sabe? Eu posso dizer assim que a minha vida, depois que eu entreguei a caneta para Deus, né? Para Deus escrever a história que ele almejava, que ele almeja para minha vida, as coisas têm sido diferentes, sabe? Tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, porque eu nunca me imaginei tendo uma casa própria, devido já a uma história com meu pai, com minha mãe, tudo, desde criança eu nunca me imaginei dirigindo um carro, tendo um carro, sabe? Por quê? Porque eu mesmo desacreditava que eu teria um futuro decente, uma vida decente, sabe? Já que a minha vida desde criança para mim não vinha sendo legal. E embora eu não possa reclamar, porque no orfanato lá, em todo lugar eu sempre tive de tudo. Mas ainda assim, a minha rebeldia fez com que pessoas tudo se afastassem, essas coisas nada. E por mais que era bom, que eu falei lá no orfanato, que não dava pra reclamar, mas não era o que eu queria, sabe? Como eu falei, até eu questionei Deus. Então, assim, eu não posso reclamar, sabe? Porque eu nunca me vi tendo um carro, dirigindo um carro. Tipo, ó, depois de velho, faz 3 anos que eu tenho a carteira de motorista. Que eu tirei, eu nunca tinha dirigido na minha vida. Eu aprendi a dirigir na autoescola. E daí tirei a carteira, ainda reprovei várias vezes, porque não por rebeldia, porque eu fico nervoso, sei lá. E daí na hora das provas eu ficava nervoso, e eu sempre acabava fazendo alguma coisinha que não dava certo. Me reprovavam. E eu lembro que até na carteira, assim, quando eu passei, foi um dia. Nenhum dos dias que eu fui fazer prova eu fiz jejum. Nesse último dia que eu passei, que eu tirei a carteira, eu fui em jejum. Fiz um jejum e fui de manhã assim, não tomei café, não fiz nada, só esperei os técnicos ali que iam mexer ali em casa na internet. E dali eu já ia lá pro Detran e não tomei café, fui de barriga vazia e Deus honrou. Eu acredito que o jejum ajudou, assim, que até nisso parece coisa simples, mas para Deus é de grande valor, sabe?
sem sacrifício. E daí quando eu fui em jejum, acabei conseguindo tirar a carteira de motorista. Para você ver como Deus é maravilhoso, Deus escreve uma história maravilhosa pra gente, mas a gente não pode ser rebelde, sabe? A gente não pode tomar essa caneta dele como eu fiz. Porque até então, quando eu tomei a caneta, como eu já falei, a minha vida foi só de desgraça, foi só coisa ruim, foi só atraso. Hoje a minha vida é uma bênção em todos os sentidos, porque eu devolvi a caneta para Deus. Claro, eu ainda erro, não vou falar que eu sou santo, sabe? Que eu não peco, que eu não faço nada de errado, faço. E é motivo de orgulho isso não, não. Mas eu tento, eu me esforço para fazer o correto, o certo, e peço ajuda para Deus, oro a Deus, e Ele tem me ajudado, tem me abençoado. Eu acredito que Ele pode mudar, transformar e abençoar sua vida, assim como Ele tem feito na minha vida. Se um dia você que assiste esse vídeo se rebelou com Deus, se rebelou contra a sua família e decidiu você mesmo escrever a sua história, diga assim, tomou a caneta das mãos de Deus porque você achou que deveria escrever a sua história, já que a história de Deus para você não seria tão boa assim como eu também achava que a minha não era. Não demore muito para devolver a caneta para Deus, porque eu ainda tive essa oportunidade e muitos que eu conheci não tiveram, e provavelmente você deve conhecer pessoas que também não tiveram. Então devolva a caneta para Deus, deixe Ele escrever uma nova história na sua vida, e é isso aí, tá bom? Deus seja louvado, Deus te abençoe por tudo, por tudo, por tudo. Deus seja louvado. Isso aí, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.